partir de hoje você vai estudar aqui no canal o seguinte tema: o papel do comércio mundial. Vamos falar a respeito da globalização. Vai ser uma série de vídeos abordando esse tema, então não perca nenhum deles. Então, pessoal, veja só o que nós vamos abordar nessa playlist, nessa série de vídeos. Você vai aprender a respeito da globalização e o comércio mundial. Hoje mesmo, nesse vídeo, eu vou falar desse tema. E nos vídeos à frente, você vai ver as atividades ilegais e a globalização, como elas se relacionam. Alguns se aproveitam da tecnologia para praticar crimes. Nós vamos falar sobre isso. Você vai ver o que significa os grandes blocos comerciais, também conhecidos como blocos econômicos. E, por último, vamos falar sobre o protecionismo e também abertura comercial. Cada tema desse gera vários vídeos, várias aulas, então vai ser um tema um pouco extenso, mas eu tenho certeza que você vai ficar sabendo de tudo a respeito da globalização. Então vamos ao tema de hoje, a globalização e o comércio mundial. Então nessa aula você vai entender como a globalização se relaciona com o resto do mundo, com o comércio. Então veja só o significado do termo globalização. Talvez você esteja até procurando aí a pergunta: o que é globalização? Veja só, é um processo que promove a intensificação das trocas, ou seja, mercadorias, serviços, capitais, informações, pessoas entre as várias partes do mundo. Então a globalização é o quê? Intensificação de trocas. Trocas de quê? Pessoas que viajam, migrações, trocas de mercadorias, venda e compra de produtos, trocas de informações, troca de dinheiro, troca de capitais e assim por diante. Isso é globalização. A globalização é algo novo? Não. Vários autores dizem que ela começou lá atrás, lá em 1500, no século XV, com as grandes navegações. Então, a globalização, embora ela esteja no seu ápice nesse momento, mas ela não é nova, ela é bem antiga, por sinal, né? Mas, voltando ao nosso assunto, quais são as consequências da globalização para o mundo? São várias. Existem as consequências positivas, por exemplo, as tecnologias, podemos falar das viagens, das trocas culturais, porém tem um lado ruim da globalização, os pontos negativos, e nós vamos falar disso nessa aula. Então, a globalização ela criou uma interdependência entre os países, tornando o espaço mundial cada vez mais integrado. Isso é verdade. O espaço mundial hoje ele está conectado de muitas formas, mas principalmente por meio da internet. Então, quando acontece algum fato, por exemplo, lá no Japão, teve um forte tremor, muita destruição, imediatamente o mundo todo fica sabendo e consegue até mesmo enviar ajuda humanitária, enviar ajuda financeira e assim por diante. Então, existe essa integração. E também para viagens. Se você tiver condições financeiras, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, porque existe essa conexão. Então, uma das consequências da globalização é a integração entre o espaço geográfico mundial. Também podemos falar a respeito dos fluxos e das redes. Então, essa integração acontece a partir de fluxos e redes, que vão se integrando cada vez mais. Redes de transporte, redes de comunicação. E existem dois grandes tipos de redes de fluxos. Veja só, um deles são os fluxos materiais. O que é um fluxo material? São aqueles fluxos que você consegue perceber a sua movimentação. Por exemplo, quando nós falamos do comércio, o comércio está vendendo ali mercadorias, produtos, nós conseguimos ver essa movimentação, caminhões enviando produtos, aviões, navios e assim por diante. Então, eu posso chamar esse tipo de fluxo material, porque eu estou vendo, eu estou percebendo. Também com relação às migrações, nós vemos as pessoas viajando, né, nos aeroportos, nos portos, nas rodoviárias e assim por diante. Então, aquilo que é visível, nós chamamos então de fluxo material.
E existe também os fluxos imateriais. O que são fluxos imateriais? Se o fluxo material é aquele que você consegue ver, o fluxo imaterial são aqueles que não são visíveis ou não são perceptíveis. Por exemplo, o fluxo de informações. Você está vendo nesse momento os cabos conectados, o Wi-Fi enviando mensagens, as trocas de informações e as trocas de dados? Não, você não está vendo, mas está acontecendo. E por estar acontecendo, ele existe e nós consideramos isso como fluxo imaterial. Eu citei um exemplo que é a troca de informações, mas existem outros tipos de fluxos imateriais, né, e recebe esse nome pelo fato da gente não conseguir ver. Muito bem, nós falamos nesse vídeo a respeito da globalização e o comércio mundial. Nós começamos a falar desse assunto, mas no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre isso. Vamos falar a respeito das multinacionais e também de outros assuntos relacionados com a globalização e o comércio mundial.